Vamos destacar agora o projeto de lei que institui a internação compulsória aqui em Blumenau, né? Já foi aprovado na Câmara, sancionado pelo prefeito municipal. E agora, hein? Quais são os próximos passos? O que é essa proposta? O que é isso? Quem está conosco para explicar direitinho toda essa situação é o Fábio Morástico Ramos, diretor de Políticas Públicas sobre Drogas e Reintegração Social. Fábio, bom dia, muito obrigado pela tua participação. Bom dia, Jorge. Nós que agradecemos aí os ouvintes, né? E também o convite de estar aqui, sempre para nós é uma alegria, uma honra e uma oportunidade de estar aqui trazendo essa informação para a nossa sociedade blumenauense. Fábio, o que é essa lei, né? Como é que ela é, o que ela diz e o que acontece daqui para frente? O principal objetivo da lei da 1573, que foi agora sancionada pelo nosso prefeito Mário Debran, é humanizar o tratamento, né, dessas pessoas com foco na recuperação, na reinserção, na família, no trabalho, né, numa perspectiva de atendimento integrado entre duas políticas. A política de saúde e a política de assistência, né? Então a lei de internação involuntária, ela se dará apenas com laudo médico. Então nós, as duas políticas, eu digo a de assistência e a de saúde, estão numa Câmara Técnica Intersetorial, né, na construção agora, finalizando a construção do fluxo e dos protocolos, né, das duas áreas envolvidas, para que a gente possa, de uma maneira muito especial, né, possibilitar a internação involuntária desse usuário, ou dessa usuária, dessa pessoa que clama, que pede, né, por uma ajuda. Na prática, como isso vai funcionar? Então, ela funciona da seguinte forma, é o que nós estamos colocando agora, finalizando o nosso fluxo e o nosso protocolo. Então, assim, a população em situação de rua, olhando para a população em situação de rua, porque essa lei, ela vem ao encontro dessa população em situação de rua, mas das pessoas que também precisam, que estão dentro das suas casas, nas suas famílias. Mas para a pessoa em situação de rua, ela vai continuar sendo abordada pela abordagem social. Mas também, né, quando eu digo duas políticas, porque a saúde vai estar inserida junto conosco nessa abordagem, com um equipamento chamado consultório na rua. Identificado essa pessoa, esse usuário que está em situação de rua e que precisa, né, desse aporte, dessa internação involuntária, porque a lei diz que tem que esgotar todas as possibilidades para que depois essa pessoa possa ser encaminhada por uma internação involuntária. Ou seja, esgotar todas as possibilidades, a política de assistência tem que ofertar para essa pessoa todos os serviços, né? Tem que estar lá relatado, tem que estar escrito, tem que estar dito, né? O que já foi ofertado, o que já foi feito com esse usuário. Também a política de saúde tem que ter todos esses protocolos, tem que ter todos esses registros, né? Então, esgotado todas essas possibilidades, nós vamos então trazer o nome dessa pessoa, fazer o encaminhamento dele para que ele possa acessar essa internação involuntária. Ele vai ser conduzido então até o hospital para que ele possa, né, ficar internado, mas mediante um laudo médico. Então a saúde vai fazer um laudo médico, né, dizendo que essa pessoa está apta, ele precisa ir. O médico vai analisar todo o relatório desse usuário, né, quantos atendimentos ele teve, quais foram os equipamentos onde ele esteve inserido, o que aconteceu antecedentes, né, das opções extra-hospitalares para com esse usuário. Laudado, ele vai ser, né, encaminhado para internação involuntária, e a lei diz que ele pode ficar até 90 dias.
Ele pode ficar até 90 dias. Nesse tempo que ele vai estar no hospital, nós entramos de novo, né, para a gente continuar fazendo o nosso papel, o nosso serviço entre saúde e assistência, para que nós possamos ir até o encontro desse usuário, tentar o convencimento dele, Jorge, para que ele possa aceitar uma internação voluntária, para que ele possa migrar para uma internação involuntária numa comunidade terapêutica, ou que ele possa dar continuidade, né, no CAPS. Então, é dessa forma que a gente vai tentar trabalhar, né? Tem muitas dúvidas aí nessa ação, né? Que eu imagino que vocês já devam ter sido procurados também a respeito disso, porque afinal é um assunto muito debatido, discutido no país inteiro, né? Muitos municípios criaram leis, mas na prática poucos avançaram nesse sentido, né? Quais são as principais dúvidas que chegam até vocês? Uma delas, e a gente precisa ser destacado aqui, nós estamos recebendo algumas ligações, algumas demandas vindo de casa, de família. Olha, eu estou com o meu esposo aqui, ele precisa de uma internação involuntária, não tem mais condição de ficar com ele, essa situação, ou meu filho, enfim, algum ente querido. Então nós temos aqui deixado bem claro que as famílias que nos procuram, nós estamos pedindo para que essas famílias possam entrar em contato com o SF, com os ambulatórios, né, do seu território, para que eles possam fazer essa solicitação via rede de saúde. Por quê? Não, eu fiquei sabendo agora que existe uma lei, tem uma lei, e eu queria que a abordagem social viesse aqui na minha casa para a gente poder fazer a internação involuntária do meu sobrinho. Não funciona dessa forma. A abordagem social, junto com o consultório na rua, eles vão atender as demandas de pessoas em situação de rua, que está fazendo aquele espaço exclusivamente, o seu espaço de sobrevivência. As famílias que nos ouvem, que nos acompanham, né, e que estão entrando em contato conosco lá na Diretoria de Política sobre Drogas ou entrando em contato na Secretaria, nós estamos, né, dizendo para elas procurar a rede de saúde, porque através da rede de saúde, por quê? Porque o técnico ele tem que laudar. O técnico tem que acompanhar, o técnico tem que ver se já foi, né, esgotado todas as possibilidades extra-hospitalares. E dizendo que quem faz a internação involuntária, quem pode, né, a instituição que pode receber uma pessoa, não são as comunidades terapêuticas. São hospitais e são clínicas especializadas que podem fazer essa internação, receber esse usuário. Então as famílias têm que entrar em contato com a rede de saúde para pleitear, para requisitar então essa internação involuntária. Então só para a gente deixar bem claro, ambiente familiar, unidade de saúde resolve, né? A questão das pessoas em situação de rua, aí sim é a abordagem que vai fazer esse levantamento. Mas aí, por exemplo, né, digamos que alguém liguem para vocês e digam, aqui na frente da minha casa, ou próximo, na rua, existe um grupo de pessoas vivendo na rua e que aparentemente são pessoas drogadas e que necessitam de auxílio. A partir daí vocês fazem essa ação ou é feito todo um levantamento? E como é que é essa abordagem, né? A pessoa em situação de rua, que está nessa situação, ela obrigatoriamente tem que aceitar? Não. Essa abordagem de vocês? O que acontece? Nós criamos vínculos com os nossos usuários. Eu acredito que toda política, que todo equipamento, ele cria vínculo. A gente vai passando todos os dias e não a gente vão vai chegar sabendo, lá, né? E obrigar a pessoa a sair dali na marra, botar num carro e carregar. Não, nós não podemos fazer isso. Tem uma medida cautelar que foi expedida, muitas pessoas acham que a partir de agora vai ser assim, né? Não. Nós precisamos trazer informação concreta aqui, real e verdadeira. Nós não podemos fazer assim, né? Então nós temos uma medida cautelar que foi expedida o ano passado pelo STF, onde nós precisamos, né, respeitar algumas diretrizes que existem. Então nós não podemos obrigar ninguém a se retirar do local. Volto no teu exemplo, naquelas pessoas que estão em situação de rua, que identificado fazem uso de substância. Nós vamos até o local,
né? Chega a demanda para nós, a equipe de abordagem social vai estar lá. Nós vamos saber quem são essas pessoas e nós vamos identificar quem são essas pessoas. Talvez numa simples conversa, num simples diálogo, a gente consegue ofertar os nossos serviços. A gente vai continuar com os nossos serviços, encaminhamentos para a comunidade terapêutica, a resgatar esse vínculo familiar, entender qual que é a história dessa pessoa, o que ele está passando, o que ele precisa. Talvez nesse meio a gente consegue conversar numa simples conversa, mas talvez a gente destaque uma pessoa ali que não tem conversa, que a gente sabe e identifica que ela já teve vários aportes, a gente já ajudou ela, a gente já encaminhou, mas ela volta em situação de rua. Então nós vamos levantar, né, todo o histórico dessa pessoa no papel da nossa política de assistência, juntamente com a Câmara Técnica Intersetorial Assistência e Saúde, nós vamos acionar o trabalho do consultório na rua, que também vai até o local, que também vai identificar esse usuário, vai fazer o levantamento de todas as vezes que essa pessoa foi atendida, e aí sim, sentamos, avaliamos e vemos a necessidade de uma internação involuntária para essa pessoa que não está aceitando mais nada, que não tem adesão em nada que é ofertado. O médico vai ler esses documentos, vai entender qual que é a real necessidade, vai laudar, e essa pessoa sim, ele vai ser encaminhado para um tratamento involuntário. Lembrando aí, que... independente da vontade dele. Independente da vontade dele. Então vai ser acionado os equipamentos necessários, os serviços necessários para intervir, para que possa abordar, para que possa, de uma maneira humanizada, levá-lo até essa unidade de saúde, até esse hospital, para que ele possa quais são esses equipamentos? Aí nós temos o consultório na rua, nós estamos colocando no nosso fluxo o SAMU, nós estamos colocando no nosso fluxo o hospital, que é o Misericórdia, né? Então essa semana nós temos uma reunião com a gestão do Hospital Misericórdia, nós temos uma reunião, vai estar envolvido nessa reunião a secretária de saúde, vai estar envolvida a secretária de assistência e também os representantes dessa Câmara Técnica Intersetorial, para que a gente possa fechar esse fluxo, né? Apresentá-lo, esse fluxo, para que a gente possa aí já dar seguimento nessa mais uma opção, né? Entre outras que existem, é a internação involuntária. Pelo que você fala, assim, a gente imaginando como é que é toda essa situação, é um processo meio longo até se obrigar alguém a comparecer até o hospital, fazer o tratamento e, quando lúcido estiver, decidir se quer continuar o tratamento ou não, né? É um processo meio longo, difícil muitas vezes também, né? E que requer muito planejamento até chegar a essa situação, né? Para se tratar de um encaminhamento humanizado, a gente precisa esgotar as etapas ali, como foi falado, né? Então a gente precisa trabalhar com todo o respaldo que a gente tem, né? Levar em consideração também toda a expertise dos técnicos que estão envolvidos nesse processo, do pessoal da parte operacional também, né? Porque sim, a gente tem visto, como você mesmo destacou, em alguns municípios que colocaram a involuntária e que regrediram nessa involuntária. E a gente não quer iniciar um trabalho e regredir, nós precisamos aprimorar, com certeza. Eu sei que as leis acabaram surgindo muitas Brasil afora, mas eficácia muito pouco. Sim. Muito pouco. E aí essa é uma das grandes preocupações, né? Porque não adianta lá tirar o cidadão da rua, jogar dentro de um hospital, 2 meses depois ele está ali novamente, agindo da mesma forma, então não adiantou nada, né? Com certeza. Então nós queremos fazer algo concreto, verdadeiro, né? Trabalhar. Assim, muitas pessoas acham que agora a salvação, ou chegou algo que vai tirar todo mundo da rua, que vai, enfim, que não vai ter mais pessoas em situação de rua, não vai ter mais usuário, não vai ter mais dependente químico. Não, vai acontecer, vai existir, vai ter. A involuntária é mais uma opção, é mais uma oportunidade para essa pessoa que já tentou diversas formas, né, vencer o problema do álcool, da substância química e não tem conseguido de uma forma voluntária. E agora vem a opção involuntária para que a gente possa dar abertura para essa pessoa também acertar e conseguir vencer, né? Fábio, vocês têm já uma noção desses grupos que vivem na rua, já têm conhecimento dessas pessoas, já mais ou menos sabem até quantos devem ser envolvidas nesse projeto de lei.
Mais ou menos, eu acho que a gente tem mais de 100 moradores de rua aqui. Quantos são? Então, nós tivemos uma apresentação, eu no último levantamento agora pelo CadÚnico, apontou cerca aí de 500 pessoas em situação de rua em Blumenau. Em situação de ruas. Quantas dessas 500, mais ou menos, envolvidas, né, com algum tipo de vício? Olha, eu posso destacar para ti, 90% desse número fazem uso de substância. Fazem uso. Isto. E nesse mundo aí, pelo conhecimento de vocês, porque vocês fazem abordagem, vocês sabem muito bem, né? Quantas pessoas estariam em situação de entrar nessa questão da internação compulsória? 50%. 50%? Acredito que então hoje seriam quase 200 moradores de rua que a gente pode falar. Só que desses 500 que eu destaquei aqui, desses números, outrora diminui ou volta aos 500, né? Sim, desses 500, oscila muito, né? Oscila, depende, né? Cada ocasião. Eu acho que quando chega a época da Oktoberfest, eventos assim que são muito atrativos, chama mais atenção e aumenta. Né? Isso. Desses 500, nós temos todos os dias 120 pessoas abrigadas, ou seja, nos nossos abrigos, nas casas de passagem. Nós temos ainda 80 pessoas encaminhadas para a comunidade terapêutica, então esse número vai diminuindo, né? E nós temos aí também o nosso abrigo municipal, que é o Amblu, que nós temos lá, trabalhamos com famílias, com mulheres, mas também nesse tempo frio a gente recebe e a gente tem preparado para que a gente possa receber outras pessoas. Então, assim, se a gente olha para essas pessoas, um grande número precisa, sim, dessa ajuda. Então, essa lei vem ao encontro. Desse empurrão, a gente pode dizer, né? Isso, porque a ajuda é ofertada e eles negam, né? Com certeza, né? Então, é uma oportunidade para que essa pessoa possa, né, dar um chacoalhão, para que ela possa acordar e a gente dentro do hospital, com a nossa equipe, convencer essa pessoa para que ele possa migrar para um tratamento voluntário nas comunidades terapêuticas. Fábio, vamos fazer uma continha rapidinha aqui. Então vamos botar lá que cerca de 200 pessoas estariam em situações para entrar nesse programa de internação compulsória, né? Entram e acabam aderindo à necessidade de fazer um tratamento. Nós temos vagas públicas para atender uma demanda nesse sentido? Agora é um outro passo, porque, né? Eu vou te falar, eu já conversei com muitas pessoas, muitas famílias têm dificuldades, né, com familiares nesse tipo de situação, e a principal dificuldade é conseguir uma vaga. Sim. Né? Então, assim, nós tentamos e trabalhamos, né, com o número de vagas reduzido, a gente sabe disso, né? Mas por isso que a gente precisa, e aí eu preciso destacar aqui, né, desse olhar, dessa sugestão, dessa dica vindo do nosso gestor, o nosso prefeito Mário, onde ele diz assim, a lei diz que nós podemos ficar até 90 dias, nós podemos ficar até 90 dias com ela no hospital. Sim. Mas eu gostaria e quero que essa Câmara Técnica Intersetorial trabalhe para que essa pessoa possa ficar o menos tempo possível no hospital, não desrespeitando o tempo que ela necessita. Quem vai dizer vai ser a equipe médica, é o médico que vai dizer, mas da gente trabalhar num convencimento para que essa pessoa possa passar para uma comunidade terapêutica. Isso, numa clínica de recuperação. Ele estabilizado dentro do hospital, agora tomando a sua medicação, né? Tá lá mais estável, a gente consegue chegar, a gente consegue abordar, a gente consegue sensibilizar, a gente consegue ofertar um outro tratamento para essa pessoa. Na situação de rua, muitas das vezes não quer nem conversa, não quer nem papo. A nossa equipe chega, ele sai andando, xingando, brigando, criticando, mas no hospital agora nós imaginamos que a gente pode sentar, nós podemos conversar, nós podemos mostrar para ele qual que é o próximo passo nesse convencimento e aí sim, migrando e dando uma oportunidade para uma outra pessoa usar o lugar dele dentro do hospital, na vaga dele, né? Uhum. Então a gente imagina dessa forma. Mas tem que se ampliar o número de vagas públicas, até porque vem outra situação. A gente está falando aqui de pessoas em situação de rua, mas a lei também abrange pessoas em convívio familiar. Com certeza. Deve aumentar e muito a procura nesse sentido também. Então, mais vagas públicas nesse sentido que a gente espera, torce muito para que o Estado também se envolva com os municípios nessa situação para que cada vez se abra mais vagas nessas clínicas terapêuticas, né? Com que certeza. Essa é uma grande necessidade. Ô Fábio, só para deixar bem claro, né, em que casos, né,
Em que situação vocês vão pegar alguém e obrigá-lo a ir até o hospital para fazer o tratamento? Então, esse caso vai ser analisado, né, com a nossa equipe a demanda chega com abordagem social. Vou destacar aqui um serviço. A abordagem social viu lá, mapeou, e tem uma pessoa em situação de rua que já passou por todos os processos nossos, ali, todos os serviços, e não tem adesão. Então, nós vamos trazer o nome dessa pessoa para o comitê, e aí rapidamente a gente já prepara esse documento e já conversa com a saúde no consultório de rua para atender e ver quais foram os encaminhamentos feitos pela saúde também. A gente descobre que a saúde, não, a gente tem mais uma possibilidade dessa pessoa ser atendida por nós. Então ela já rapidamente vai ser atendida pela saúde nessa possibilidade. Não deu certo. Então essa pessoa, ela é um candidato a uma involuntária. Então o mais rápido possível a gente já deixa pronto tanto o material, né, que são o número de atendimentos aí, todos os pareceres técnicos da assistência, a saúde prepara, a gente encaminha para o médico, né, do consultório de rua, onde vai laudar, e essa pessoa já pode ser encaminhada. Lembrando aqui a nossa audiência, né, que os casos familiares, a família tem que procurar as unidades de saúde, né, e Correto. A partir daí iniciar todo o procedimento para essa internação compulsória. Então, no caso de ser no ambiente familiar, unidade de saúde. No caso de ser pessoas em situação de rua, aí com a abordagem social que faz todo esse trabalho. Isso mesmo. Lembrando que a partir do momento que essa pessoa está no hospital, que foi laudado e ele foi para o hospital, existe 72 horas para que o documento possa ser encaminhado dessa pessoa, junto com todos esses pareceres, junto com o laudo para o Ministério Público, para que o Ministério Público possa, né, entender todo esse processo e concordar com a internação involuntária. Autorizar com obrigatoriedade do tratamento. Justamente, isso aí. Tá certo. Fábio, obrigado pelas explicações aqui. Qualquer novidade, por favor, vamos levar para a nossa audiência. Com certeza, nós agradecemos e sempre à disposição. Eu conversei com Fábio Morássico Ramos, diretor de Políticas sobre Drogas e Reintegração Social. Falamos sobre a internação compulsória em Blumenau.